paz do Senhor Jesus e a graça do Senhor Jesus, a bondade do Senhor, sua misericórdia, e seja contigo novamente. Mais uma vez estamos de volta aqui pelo canal do YouTube, da Missão ADTG no YouTube, trazendo uma série de estudos bíblicos para a edificação da nossa fé, em nome de Jesus, graças a Deus. Então o tema é sobre o céu. A Bíblia está recheada de referências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque tudo na vida existe um paralelo, para baixo, para cima, para frente, para trás, o mal e o bem, a vida e a morte. E também existe o céu e o inferno, que a Bíblia fala claro sobre isso também, que é um tema que não pode ser esquecido e que, embora que nós não precisamos nos preocuparmos com o inferno, mas nos preocuparmos em fazer por onde ir para o céu. Isto que importa para as nossas vidas enquanto nós estamos aqui. Então eu quero começar com uma referência bíblica, depois eu vou estar abordando várias outras sobre esse tema, e é uma referência muito conhecida de todos os cristãos, pois o próprio Jesus falou muito sobre isso, e quando ele ensina a orar, o Pai Nosso, ele menciona esse lugar como morada de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, dizendo em Mateus capítulo 6 e o versículo 7, ele diz, o versículo 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Veja bem, começa dizendo no versículo 9, Pai nosso que está nos céus. Então fala de mais de um céu, né? Pai nosso que estás nos céus. Depois, no versículo 10, ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, é um lugar. A primeira coisa que nós devemos entender é que o céu é um lugar, não é uma utopia, não é uma imaginação, é um lugar físico, dentro das suas possibilidades e criatividade do próprio Deus, né? Esse lugar existe, é habitável, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Então, algumas perguntas que eu vou estar fazendo aqui e respondendo nesse texto, nesse estudo, que é começando como é o céu? O que é o céu segundo a Bíblia? Portanto, são perguntas que só a própria Bíblia pode nos responder, porque os escritos da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo a homens que viveram na terra e escreveram sobre esse tema, esse lugar, e o próprio Filho de Deus, o Filho do Pai Nosso, conforme o próprio Jesus que está no céu, ele falou muito sobre esse assunto. Então, o céu, em primeiro lugar, é morada de Deus. Isso significa que o céu, na presente era é o lugar onde a presença de Deus habita de forma especial e de onde ele governa todas as coisas. Mas por causa das tantas passagens bíblicas que falam sobre o céu, é comum que as pessoas tenham curiosidade acerca de como é o céu, né? Provavelmente você, pelo menos uma vez, já pensou sobre isso. Como é o céu? Ou pelo menos, o céu verdadeiramente existe? Ou se existe, como algumas pessoas dizem ou têm a ideia errada, algumas pessoas dizem: eu não pretendo ir para o céu, né? Eu não quero esse céu, não pretendo ir para o céu, baseado em conceitos errados, informações erradas que não estão de acordo com as escrituras sagradas, que a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o céu é morada de Deus, a primeira coisa que nós podemos falar. Significa que o céu na presente era é o lugar onde a presença de Deus habita de forma especial e de onde ele governa todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Mas Deus, se ele é onisciente, onipresente
e onipotente, por que ele fica no céu? Ele não está ao mesmo tempo no céu e na terra, ele está no céu e vê todas as coisas que acontecem não só na terra, como no universo em si, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, né? O Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, além da terra, o mundo e tudo que nele há, né? Ele que criou, idealizou, teve a ideia, segundo o seu poder e graça, bondade e misericórdia, ele teve a ideia de criar a terra, o universo e o lugar onde ele habita, né? E isso que as Bíblias nos informa, e é nisso que nós cremos, pois cremos plenamente que a Bíblia é a palavra verdadeiramente de Deus. O céu, a habitação de Deus. Vamos hoje estar falando um pouquinho sobre esse lugar. O próprio Jesus declara a verdade de que o céu é onde Deus habita. Ele ensina a seus seguidores a orar a Deus da seguinte forma, que foi a referência, os versículos que eu acabei de ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Pai nosso que está no céu. Mas dizer que o céu é a habitação de Deus não significa que ele somente esteja presente nele, ou seja, ele mora lá, é a casa dele, o habitar dele, e ele não sai de lá. Não, não é bem assim. A Bíblia muito claramente afirma que Deus é onipresente, eu já falei sobre isso, ele não está sujeito a limites de espaço e tempo, por isso ele está presente em toda parte, em todo tempo. Aqui podemos citar a palavra de Deus através do profeta Isaías, que diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66, 1. Ou seja, Deus diz, através do profeta Isaías, que ele diz: olha, os céus é o meu trono, é o lugar onde eu me sento, o lugar onde eu habito, e a terra é o estrado, é o lugar onde os meus pés estão, demonstrando com isso a grandeza dele, a soberania, o domínio e a grandeza dele. Prosseguindo, portanto, neste sentido, devemos entender que o universo inteiro é o lugar da morada de Deus. Além do céu como o trono, o lugar do seu trono, o universo é a morada de Deus. Todavia, há outro sentido em que devemos conhecer o céu como casa do Pai, conforme o próprio Jesus também nos declara em João capítulo 14 e versículo 1, em que ele cita: na casa de meu Pai há muitas moradas. Wayne Grudem, um grande teólogo, explica essa ideia dizendo que o céu que é sentida, que é no céu que é sentida a manifestação mais plena e esplêndida da presença de Deus. Ali sua glória é manifestada de forma indescritível, admirada pelos redimidos que já partiram desta terra e pelos santos anjos que proclamam incansavelmente a santidade e a majestade de Deus. Ou seja, o céu é um lugar habitável, não é só Deus que vive lá, embora seja a morada dele, ou onde está o trono, onde ele se assenta para reger e administrar e todas as coisas no universo inteiro. Existem outros seres que habitam nos céus, entre eles os anjos do Senhor, e como alguns teólogos acreditam, os que já partiram daqui, que os seus corpos logicamente foram enterrados ou foram incinerados, né? Mas o espírito, que é a personalidade da existência do ser, do humano, está diante de Deus. O céu então, portanto, nós podemos entender que o céu é um lugar físico, um lugar como a Terra, um planeta habitável, né? É um lugar. Atualmente parece que as pessoas estão cada vez mais receosas em afirmar que o céu é um lugar, mas é um lugar, né? Não é uma utopia, como eu disse, não é uma imaginação. Isso é apenas uma parábola, isso é apenas uma ideia. Não, é um lugar mesmo, que existe físico, né? Isto porque a existência do céu não pode ser provada através de ensaios científicos ou medida através de experiências físicas. O céu não pode ser provado através de experiências, né, físicas ou científicas. As informações sobre os céus estão
estão testemunhadas exclusivamente nas Escrituras, e sua existência como um lugar real só pode ser aceita pela fé. E a fé extrapola a razão, a fé extrapola questionamentos, imaginação, né? A fé é um dom, uma capacitação que Deus dá às pessoas a acreditarem firmemente, piamente, sem dúvida nenhuma, né? E é o único modo de nós acreditarmos na existência. E quem não tem fé, logicamente, não vai acreditar. Não acredita nem em muitas coisas que acontecem aqui, e as pessoas, não, eu não acredito. Algumas vezes alguém conta para outras pessoas, dizendo, olha, mas aconteceu algo extraordinário, mas eu não acredito que isso tenha acontecido, só acredito vendo, né? São as pessoas que não têm fé, mas os que creem na palavra de Deus, né? E isso é interessante. E é importante que a gente eu estou me atendo, nós temos que nos ater com relação a ter fé nas Escrituras, na palavra de Deus como verdade. Então nós vimos até agora que o céu é a habitação de Deus, o céu verdadeiramente é um lugar que existe, e ainda continuando sobre esse lugar que existe, então a Bíblia é a autoridade, é a única autoridade que nos capacita a crer, a entender a existência desse lugar. Então, para aqueles que creem na autoridade e inspiração da Bíblia, não há qualquer dúvida de que o céu é um lugar real. Antes da crucificação, Jesus avisou aos seus discípulos que ele estava indo para a casa do Pai. Cito novamente João, capítulo 14, versículo 2 a 3. A sequência da narrativa bíblica informa muito claramente que pouco depois de sua ressurreição, Jesus ascende ao céu com um corpo ressurreto, conforme lá em Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. No testemunho de Estevão, antes de morrer, apedrejado por causa do Evangelho de Cristo, ele declarou que estava vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. O apóstolo Pedro também ensina que Jesus subiu ao céu e agora está à direita de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Algumas referências, são muitas as referências que falam sobre este tema, de homens que conviveram com Jesus e que puderam ver e testemunhar os grandes feitos dele, confirmaram as palavras e ouviram os ensinamentos dele e creram plenamente e puderam testemunhar, inclusive, a ascensão dele após a sua ressurreição, lá conforme Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Então o céu é um lugar onde ele está. Definitivamente não sabemos. Tudo o que podemos dizer é que o céu existe, porém na presente era ele está oculto da contemplação dos olhos humanos. Então ele não pode ser localizado nas dimensões do nosso universo, mas como foi dito, Deus abriu os olhos de Estevão para contemplá-lo de forma extraordinária. E sabemos que um dia todos os santos terão esse mesmo privilégio, né? Eu vou estar falando daqui a pouco sobre as únicas duas formas que as pessoas têm de poder ir para o céu e de entrar no céu. Só existem duas formas que eu vou estar falando sobre elas, né? A única pessoa, né, duas pessoas apenas que viveram na terra que não passaram por um processo de morte para entrar no céu foram dois homens do Antigo Testamento, um chamado Enoque, antes de Noé, e o outro foi Elias, um profeta do Senhor, que ambos foram arrebatados, já Deus provendo ou mostrando um modelo de como as pessoas podem serem levadas para os céus, que eu vou estar mencionando daqui a pouco. Uma outra pergunta que alguém poderia dizer, tudo bem, já que o céu existe, ele não é acessível aos nossos olhos, não podemos chegar lá através de naves espaciais, nem por tecnologia nenhuma neste corpo, como nós como este céu, né? O que a Bíblia fala sobre esse lugar, ainda mais sobre esse lugar? Uma das perguntas bíblicas mais difíceis de serem respondidas é aquela que procura saber como é o céu.
né? No momento, nossa capacidade intelectual é muito limitada para se esboçar algo neste sentido, logicamente, né? O apóstolo Paulo foi alguém que teve o privilégio de visitar o céu. Ele disse que não sabe se foi em espírito ou em corpo, mas ele disse que ele esteve no céu, neste lugar, e ele pode testemunhar do que viu e ouviu. Ele descreve como foi levado ao terceiro céu. Ele menciona sobre a existência dos céus, né? Como lá no Pai Nosso de Mateus 6, 9, em que Jesus fala dizendo: quando vocês orarem, vocês dirão assim: Pai Nosso que está nos céus. Então fala de mais de um céu, né? Então existência de céus. Então ele disse que foi até o terceiro céu. No caso Paulo não teve permissão de contar o que ele presenciou ali. Ele se limita a dizer que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido pronunciar. Isto Paulo falando em um dos seus ensinamentos. O apóstolo João foi outro que contemplou o céu e registrou no livro do Apocalipse, usando predominantemente a linguagem simbólica, já que nossa linguagem limitada é incapaz de descrevê-lo. Mas apesar de a Bíblia não fornecer detalhes específicos de como é o céu, ela deixa claro que o céu é maravilhoso, porque nele se manifesta a glória de Deus de uma forma inimaginável. A Bíblia também informa que se atualmente o céu é morada de Deus juntamente com os anjos e os santos que já morreram, no entanto, no estado eterno, ele será parte integrante da habitação definitiva de Deus com seu povo. Por isso a Bíblia chama o universo renovado e completamente purificado dos efeitos do pecado de novo céu e nova terra. Já está falando aqui agora de um novo tempo, diferentemente disso que nós conhecemos e vemos hoje, temos informações do universo, do planeta Terra, dos outros planetas, das galáxias. A Bíblia fala de um novo plano, de uma nova construção, de uma nova ideia de Deus, que é chamado, conforme o Apocalipse capítulo, João pôde descrever e viu sobre isso, né? Falou sobre isso em Apocalipse capítulo 21 e versículo 1. Muito bem, um pouquinho de como é o céu. São essas duas princípios. Considerando o texto citado acima em Apocalipse 21, temos o grego utilizado para descrever o novo céu e nova terra, expressa uma ideia de um novo mundo e não de um outro mundo. Não é um outro mundo. Deus vai criar um outro mundo, é um mundo novo, né? Ele vai pegar aquilo que é velho, né? Certamente com a estrutura do que já existe, e fazer novo, sem a contaminação do chamado vírus do pecado que contaminou a humanidade e levou à morte e às doenças, à degradação de tudo, né? A ponto de que a maioria do tempo que a gente vive neste mundo, para muitas pessoas é mais de sofrimento do que de saúde, mais de doença do que de saúde, mais de lágrimas do que de alegria. E este não era o plano de Deus. Agora ele vai pôr esse plano novamente, vai cumprir esse plano novamente, o novo plano, novo céu, nova terra, onde tudo isso que nós desejamos e a nossa alma almeja e se sente muito bem, um tempo de paz eterno, de forma que não haverá mais invasão nem participação de terceiros, como aconteceu lá no princípio no Éden, para trazer sofrimento, levarem as pessoas, as criaturas de Deus ao sofrimento. E a Bíblia diz assim, como através da humanidade veio o pecado, toda a criação de Deus também sofrer as consequências. Entre os animais que Deus os criou para servir ao homem, tudo foi contaminado e todos morrem como os homens morrem, infelizmente. Mas nesse novo tempo, nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá mais essas coisas ruins que nós presenciamos e ouvimos: mortes, assaltos, destruições, guerras, terrores, ataques de todas as formas de
maldade que os homens planejam e fazem para impor sofrimento a outros, né? E assim por diante. O mesmo termo também é utilizado em 2 Pedro 3,13, trata-se do grego kainos, que significa algo novo em qualidade. Então o céu é do grego, conforme 2 Pedro 3,13, chama desse novo céu, é do grego kainos, que significa algo novo em qualidade, né? Porque também não é interessante algo novo que não tenha qualidade. E aquilo que não tem qualidade dura pouco. E aquilo que tem qualidade é para durar para sempre, né? E é sobre esse lugar em que a Bíblia chama de céu, ou novo terra, ou novo mundo criado por Deus para aqueles que vão habitar após o fim de todas as coisas. Se fosse algo novo em origem, ou seja, em qualquer base prévia, o termo grego deveria ser neos, né? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, Romanos 8,19. Paulo continua explicando que tal expectativa se dá pelo fato de que a criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8,21, que eu acabei de citar. Assim, por causa do pecado da humanidade, toda a criação de Deus, a natureza, chamada de natureza, sofre as consequências. É como se estivesse debaixo de um jugo de sofrimento, de escravidão, por causa do pecado, a decadência, né? Por causa do pecado vai a decadência. Obviamente o apóstolo está dizendo que a criação atual será liberada dos efeitos do pecado e não uma nova criação. Por fim, também penso que a aniquilação do universo atual poderia representar um tipo de vitória de Satanás, pois ele teria conseguido corromper de maneira irreversível a criação original de Deus, a ponto de precisar ser completamente descartada para outra criação, para que outra criação seja criada. Portanto, a renovação do universo, além de ser a doutrina bíblica acerca do assunto, também demonstra mais um meio pela qual a sabedoria de Deus será revelada, quando ele purificar exatamente a criação que Satanás tentou destruir, removendo todos os efeitos do pecado. Que coisa tremenda e maravilhosa. Então, este é o lugar, podemos entender que o céu é um estado contínuo de paz, de alegria, de gozo eterno e perfeito, sem fim, né? Não é um lugar sem graça, um lugar, a gente vai ficar sem fazer nada, eu sou muito ativo, eu não consigo ficar parado, eu não vou para o céu, ficar lá o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro, sem fazer nada. Não, é um lugar de muitas e muitas atividades, muito mais atividades do que nessa própria terra que vivemos. Esta é uma das verdades. Então, uma pergunta que alguém pode fazer é: como será o novo céu e a nova terra? Como está falando do céu, desse novo céu, eu já falei que atualmente esta era é a morada de Deus com os santos anjos, mas a Bíblia fala desse novo céu, dessa nova terra. Muita gente possui uma ideia completamente equivocada acerca do que será o novo céu e a nova terra, imaginando ser um paraíso espiritual. Essa ideia foi difundida principalmente na Idade Média, onde o paraíso futuro sempre era retratado como um lugar aéreo, entre as nuvens, onde as pessoas vestidas de branco ficavam flutuando com harpas nas mãos. Na verdade, mesmo dentro das igrejas, alguns cristãos também entendem dessa forma, talvez por conta de expressões que remetem à ideia de que passaremos a eternidade num tipo de céu, em algum lugar no espaço, como eu já havia mencionado anteriormente, que não é um lugar, não é aquela ideia que surgiu na Idade Média, de que as pessoas todas vestidas de branco, espíritos voando, assim, dormindo nas nuvens, com a harpa na mão, seria a única ocupação. Seria muito pobre essa ideia de Deus, né, de criar um céu onde não haja atividade, onde não haja verdadeiramente algo novo e inesgotável de se ver, de se pesquisar, de se explorar. Nós viveremos a eternidade explorando. As pessoas vivem aqui na Terra. Existem algumas pessoas que são verdadeiros exploradores, que viajam pesquisando o mundo inteiro, desafiando as mais altas montanhas
a profundidade dos mares, a altura no espaço, através das suas naves. Eles chegaram já até no satélite da Terra, a Lua, né? Alguns planejam ir até o planeta Marte, e assim por diante, desafiando as próprias condições humanas e o tempo em que vive. Mas se resume a isso. Até conseguem evoluir desta forma, nessas ideias, mas é muito resumido, muito pobre, muito pequeno o espaço que eles conhecem e o tempo que eles vivem. Não chegam nem a explorar possivelmente 10% do que existe no nosso próprio planeta, e às vezes querem explorar outros e assim por diante. Mas na eternidade, nós garantimos, a palavra de Deus nos garante que é um lugar eterno, sem fim, onde não haverá limitação de se ver, não vai estar restrito a uma paisagem parada, ou a umas nuvens voando, ou alguém tocando harpa. Não são atividades assim tremendas e gloriosas que a Bíblia fala assim um pouco sobre isso, e mais que muitas dessas coisas verdadeiramente nós iremos saber e confirmar quando nós estivermos lá. Mas eu não quero ir para lá. Eu já li vários livros de que pessoas debatendo com teólogos ou com mestres, professores teólogos, e chegam a dizer: eu não quero ir para esse lugar, eu prefiro ir para um outro lugar onde há mais atividade, onde eu posso me divertir, onde eu posso me satisfazer fisicamente, como se fosse com esse, como se pensasse que vai para o céu ou vai viver na eternidade com esse corpo. E não é com esse corpo que nós vamos viver, nesse formato. Entretanto, não nessa estrutura, nem nessa matéria em que compõe esse físico, esse corpo. A Bíblia fala de um corpo glorificado, de uma forma espiritual, que não está limitado não existem barreiras que não possam ser ultrapassadas por esse corpo espiritual. Olhando assim é físico, mas é um corpo glorificado espiritual, que a nossa mente limitada também não dá para explicar tudo além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas existem pessoas que dizem: não, eu não quero. Porém, na eternidade, todos nós teremos corpos ressurretos e glorificados. Isto é, não seremos apenas almas. Na verdade, nós podemos dizer seguramente que passaremos a eternidade no céu, desde que entendamos o que será o céu no estado eterno. A doutrina bíblica é de que haverá uma nova terra na qual passaremos a eternidade, vivendo em corpos ressurretos e desfrutando das belezas deste mundo transformado para a glória de Deus, como já me antecipei a citação, o comentário. Entretanto, a Bíblia se refere a este futuro lá como novo céu, nova terra, isto porque Deus habitará conosco, ou seja, esse lugar também será a habitação de Deus. Em outras palavras, não existirá nenhuma separação entre o céu, a morada de Deus, e a terra, ou seja, ambos se fundirão, formando então um único lugar. Logo, a nova terra será o céu e o céu a nova terra. E nós habitando na nova terra, também estaremos habitando no céu, conforme Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Claro que existem mistérios acerca de como tudo isso ocorrerá, mas nossa esperança é de que chegará o dia onde compreenderemos todas essas coisas pessoalmente, né? Hoje nós abordamos das informações que nós temos, e as informações que nós temos a respeito do céu, nós aprendemos com alguém que veio de lá, com alguém que trouxe de lá, com alguém que recebeu de lá e até esteve lá. No caso Paulo no arrebatamento, no caso o próprio João também no arrebatamento, no Apocalipse, e do próprio Jesus, que é o Filho de Deus, o Criador de tudo, que veio de lá e falou muito sobre esse tema. Eu não quero falar sobre o contrário, né, que é o inferno, o Hades, porque eu quero que você se atenha e pense muito sobre isso. E se você não pensava e não pensou jamais de como seria o céu, se desejaria verdadeiramente para o céu, e acha que morrer aqui é perda, ir para o céu morrer aqui é perda, viver aqui é ganho e ir para o céu é perder. Paulo diz assim que o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque é uma das formas que eu falei ainda há pouco, que ele está mencionando, uma das duas maneiras de se entrar no céu. Uma delas é através da morte do corpo.
né? As referências acerca do novo céu e nova terra, só para terminar, este assunto, pois, é um assunto bem longo e requer muito tempo. As referências acerca do novo céu e nova terra. Como já dissemos, existem muitas passagens bíblicas em referência ao novo céu e a nova terra, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Praticamente em todas elas, a descrição deste futuro glorioso é feita de forma figurada, onde uma realidade indescritível à nossa compreensão humana é descrita com símbolos que possamos entender na presente era. Em muitas dessas passagens há também a ocorrência de profecias de dupla referência, isto é, uma única profecia se cumpre em eventos distintos, de modo que algo que já se cumpriu prefigura o cumprimento de algo ainda futuro. Ou seja, as informações que nós temos é através da Bíblia e as menções sobre esse tema é através da Bíblia, e muitas delas são através dos profetas e das profecias, daquilo que Deus revelou a homens santos de Deus que viveram em tempos passados, através de ilustrações ou de comparações. Algumas dessas profecias se referem à restauração do povo de Deus do exílio na antiga dispensação, ou à vinda do Messias. Logo, muitas profecias já tiveram um cumprimento primário na história do povo hebreu, ou se cumpre na nova dispensação com a Igreja de Cristo. Porém, elas também apontam para um momento futuro onde serão plenamente cumpridas. Tem até hinos, vários hinos da harpa cristã. Eu me lembrei de dois deles aqui, que fala sobre a existência do céu, como se fala de saudade, de estar no céu, embora ainda não tenha estado lá. Ou então o hino de número, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o 36, da harpa cristã, que fala: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? No 36 da harpa cristã fala a pessoa está cansado, da linda pátria estou bem longe, cansado está de viver aqui, e almeja estar um dia nesse lugar, dessa linda pátria em que a Bíblia fala, de uma nova terra, de um novo lugar habitável, onde não há sofrimento, e estará verdadeiramente ao lado de Jesus, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele prometeu, e por aquilo que ele fez, e que vai se cumprir. Outro hino da harpa também, que fala sobre esse lugar, o 422 da harpa: no céu não entra pecado. E tem uma estrofe que diz assim: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O autor também aqui foi inspirado para falar de saudades de um lugar para onde ele nunca foi, mas que a sua alma já sente, já percebe, já deseja estar, percebe como este lugar e deseja estar nesse lugar e sente saudade de estar nesse lugar, fazendo um comparativo referente às coisas que se vive aqui. E ainda eu quero, como viveremos no céu? Como nós viveremos no céu e na nova terra? Bem, como já vimos, não devemos imaginar nossas vidas na nova terra de forma espiritualizada, flutuando, como já foi falado, entre nuvens e cantando durante toda a eternidade num coral. Geralmente, sobre essa questão, as pessoas costumam ter dúvidas bem específicas. Pessoas já perguntaram coisas bem curiosas, por exemplo, se haverá esportes, tecnologia, incluindo a internet, se haverá alimentação. Para dúvidas tão específicas, precisaremos esperar o grande dia em que teremos todas as respostas, pois a Bíblia não nos esclarece nada acerca dessas coisas que nós temos aqui, que conhecemos aqui,
de certo modo, nós praticamos e nos ajuda. Todavia, a Bíblia, com a principal ênfase no capítulo 21 do Apocalipse, nos fala sobre o que realmente importa sabermos em relação à nossa vida futura. A Igreja de Cristo reinará durante toda a eternidade com Deus, ou seja, na nova terra nós desfrutaremos de comunhão eterna com Deus, que supera, essa comunhão eterna com Deus supera qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer coisa que neste mundo nos dá satisfação, nos dá prazer. Com certeza, a presença de Deus é tão tremenda e gloriosa que ninguém, quando Deus está presente, ninguém quer sair, né, da presença dele. Às vezes os momentos que nós temos na igreja, em que nós cantamos alguns hinos, em que então uma palavra é trazida pelo Espírito Santo que traz, e fala, aos corações nós somos tocados de maneira tal que nos emocionamos, não simplesmente no emocional verdadeiramente do físico, mas na alma, né? No espírito, e nos alegramos de tal maneira que, se fosse possível, passaríamos horas e até dias sentindo aquela alegria, aquele prazer, por um pequeno momento da presença de Deus, né? Nos cultos, ou quando nós, pessoalmente, nós dobramos os joelhos e oramos e sentimos a visitação do Senhor, a presença dele nos envolvendo, e nos emocionamos e choramos e nos alegramos, e aquelas angústias, aquelas tristezas desaparecem, e se fosse possível nós passaríamos horas ali na presença de Deus. Imagine passar a eternidade. Isso não se pode nem se comparar esses pequenos momentos com a eternidade na presença de Deus, que suprirá verdadeiramente as necessidades de prazer, de alegria, de satisfação das nossas vidas, de qualquer coisa deste mundo, né? Ninguém poderá jamais, depois de estar na presença de Deus na eternidade, jamais ele vai desejar, gostaria tanto de sentir algum prazer, ou que tivesse algumas coisas que eu tinha lá na terra, que é possível que as nossas memórias sejam aguçadas para pensarmos, imaginarmos e até compararmos. É possível que em alguns momentos nós nos lembremos de algumas coisas que nós vivemos aqui, só que é como se fossem pequenos flashes nas nossas memórias, para possivelmente comparar, mas sem trazer mais sofrimento, nem ressentimento, nem amargura, nem dores, mas de momentos possivelmente que nós tivemos aqui, que nos causaram alegrias, mas jamais vai ser comparado como estarmos na presença de Deus. Pode ter certeza que de nada que nós tivermos aqui, mas nós vamos sentir falta na eternidade, e nossa alma a satisfação e o prazer da nossa alma vai ser muito bem mais suprida, com certeza, do que qualquer coisa que nos cause e promova satisfação e prazer nesta vida. Como já dissemos, a nova terra não haverá mais lágrimas, entre muitas coisas que não haverá nessa nova céu, nova terra, não haverá mais lágrimas e sofrimento, e a morte não será mais encontrada. Todas essas coisas já serão passadas. Na nova terra também estaremos reunidos com todo o povo de Deus juntos numa única família. Não haverá divergências, não haverá dissensões, não haverá preconceito, não haverá rejeição de ninguém. Todos sentirão a mesma satisfação, o mesmo prazer, a mesma alegria para sempre, eternamente. E lá poderemos conviver, conforme a Bíblia diz, durante toda a eternidade com nossos amigos e entre queridos que partiram no Senhor, como também com grandes homens de Deus, a quem conhecemos apenas através de ouvir, como Noé, Abraão, Moisés, Isaías, Paulo, Pedro, João e tantos outros contemporâneos, né, que partirem para estarem com Deus. Na nova terra nós teremos ocupações. Em Apocalipse 22:3 somos informados de que os servos de Deus os servirão. Lá descansaremos, mas não seremos ociosos. Não teremos uma vida ociosa neste novo lugar, no novo céu. Repousaremos as nossas fadigas, mas não do nosso serviço. Porém, será um trabalho glorioso e prazeroso, pois serviremos o nosso Senhor. Ainda no texto do livro do Apocalipse, lemos que na eternidade,
contemplaremos a face de Deus, Apocalipse 22, 4. Com certeza este é o ponto alto da descrição da nossa vida futura. Poderemos ver o nosso Senhor exatamente como Ele é, conforme 1 João capítulo 3, versículo 1 João capítulo 3, versículo 2. Ali vale ressaltar que a nossa vida na nova terra será essencialmente diferente e infinitamente superior ao que foi com Adão no Éden. Olha que coisa magnífica. Nós podemos ressaltar com toda certeza que essa vida na eternidade com Deus será completamente diferente da própria vida que Adão viveu aqui na terra, no paraíso, antes de pecar, né? Antes da queda. Sabemos que Deus descia à terra para conversar com Adão na viração do dia. Obviamente isso já era maravilhoso, mas perceba que ainda existia uma distância, pois Deus descia em alguns momentos. Os estudiosos entendem que possivelmente essa manifestação de Deus era sob forma humana, mas no novo céu, nova terra, não haverá qualquer distância. Deus não nos visitará em determinados momentos, mas habitará conosco para todo sempre. Além de servirmos a Deus no céu e nova terra, também reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Ainda Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Versículo 5. Seremos servos e reis. Devemos nos lembrar de que não merecemos nenhuma dessas coisas. Tudo isso é graça. Outro aspecto interessante que a Bíblia nos esclarece é que, em corpos ressurretos, vivendo na nova terra, os santos não se casarão, não mais se casarão. Pelo menos nesse ponto específico, seremos como anjos. Mateus 22, 30. Logo também não haverá mais nascimentos, pois como a morte não existirá, também não haverá mais a necessidade de reprodução. Aí então tem várias outras coisas interessantes. Qual será o papel dos anjos no céu, na nova terra, como eles se relacionarão com a igreja devido ao tempo, como será o nosso corpo novo no céu e na nova terra. O cristão e a promessa acerca do céu e nova terra, mas eu vou falar só sobre essa penúltima parte aqui, como será o novo corpo no céu e na nova terra, e vou estar encerrando indicando um livro muito bom que você pode adquirir e se informar muito mais sobre esse tema, porque existem livros sobre todos os temas que se imagina, posso imaginar. Então um tema excelente que você pode aprender um pouco mais, além desse pequeno estudo, essas poucas informações, é um pequeno livro que também é muito bom. Como será o nosso corpo no céu e na nova terra? Também não teremos todos os detalhes acerca disso. Não temos todos os detalhes acerca disso, mas com certeza o texto do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto é bem esclarecedor nesse sentido. Em 1 Coríntios 15, 50 e 54 ele fala. E é preciso notar que o texto não explica a composição física do corpo ressurreto. Não explica a composição física. Apenas enfatiza que seremos imortais e incorruptíveis. Ou seja, não haverá mais nada que nos debilite. Ai, estou tão cansado. Ai, estou tão desanimado. Ai, estou tão doente. Ai, estou tão triste. Essas exclamações não existirão mais. Porque este corpo é incorruptível, é imortal, conforme Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 54, não terá mais passará mais por essas situações. Em sua epístola aos Filipenses, o mesmo apóstolo nos ensina que o corpo ressurreto será semelhante ao corpo glorioso de Cristo ressuscitado, conforme Filipenses 3, 21. Que diz que o corpo ressuscitado como o de Cristo não sofrerá mais os danos do tempo, e ele terá a possibilidade de se transportar de um lado para o outro sem precisar de outros meios, de algum veículo, mas basta que desejamos estar em tal lugar e ali estaremos, porque é o próprio Deus que nos capacitará. Então, como eu havia dito ainda há pouco, encerrando, só existem duas formas de entrarmos no céu para os justos, que a Bíblia faz a diferença entre dois tipos de pessoas que vivem na terra: os santos e os profanos, os justos e os injustos, ou os justos e os ímpios. Os justos são aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus. Os ímpios são aqueles que até creem
mas não obedecem à palavra de Deus, e muitos deles não querem nem conhecer a palavra de Deus. Então existe a distinção. Então vereis a diferença. Foi o que o Senhor diz lá em Malaquias 3:18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se você ainda não tem certeza sobre isso, ore ao Senhor e diga: Espírito Santo, eu quero acreditar que a palavra de Deus é a verdade, e eu quero fazer parte daqueles que vão para o céu, para o novo céu e nova terra. E isso não é por merecimento, tudo é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Porque por causa do pecado todos mereciam verdadeiramente o inferno, mas pela graça do Senhor, Jesus Cristo veio, conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa deste plano perfeito, profundo, eterno, imutável amor de Deus, a pessoa pode ser salva se arrependendo, crendo em Jesus Cristo, poderá fazer parte deste grande plano de morada eterna com Deus no novo céu, nova terra. Eu queria indicar esse pequeno livro, como eu disse. O título é simplesmente O Céu. Tem muitas informações. É de um autor chamado William MacDonald. Ele é um pastor que viveu na Califórnia, desenvolveu seu ministério, um pastor da editora Atual Edições. A editora Atual Edições, ela também pertence à mesma a missão chamada da meia-noite. Procure na internet editora Atual Edições, pertence à chamada da meia-noite, fica no Rio Grande do Sul, e você vai ter mais informações a respeito desse assunto que eu abordei, temas como no índice aqui, deixa-me ver, só mais alguns temas que ele aborda com mais clareza e com mais tempo: como será o céu, a estrada para o céu, as regiões celestiais, a morte e o arrebatamento, o rei em sua beleza, outros moradores, entrada proibida, milagre principal, o céu é um lugar de progresso, lugar em si, adoração e música, serviço, recompensas, vislumbres do céu, comida no céu, casamento no céu, banquete das bodas do Cordeiro, bebês no céu, conhecimentos das coisas da terra, bichos de estimação no céu, finalmente em casa, apenas na terra com Emmanuel. São os temas que o autor aborda sobre perguntas que as pessoas têm curiosidades e gostaria de fazer. Então, esse autor chamado de William MacDonald, né? As perguntas que vão ficar no final, responda sim ou não. Pergunta bem sim: você gostaria de morar no céu? É a primeira pergunta. Você gostaria de saber mais sobre o céu? Você acredita que um Deus todo-poderoso criou os céus? Então responda essas três perguntas simples, e debaixo dessas perguntas, se você gostaria de morar no céu ou gostaria de saber mais sobre o céu, então você vai, eu estou fazendo aqui voluntariamente, apenas em consideração pela edição maravilhosa desse pequeno livro. Adquira e você vai ter bastante mais informação sobre esse assunto, tá bom? É só sobre o céu, não fala sobre mais nada, e é um assunto vasto. Glórias a Deus, por isso chegamos até aqui. Mas nessa oportunidade eu vou estar encerrando e vamos estar voltando com mais outros estudos. Outros pastores da Missão a Deus Toda Glória também estarão dando estudos. Outros convidados também estarão participando no nome de Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu oro dizendo: Pai, que o Senhor alcance e o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que, ó Deus, entraram neste canal e estão assistindo, vendo este vídeo. Que o Senhor possa derramar em seus corações uma vontade, um desejo muito grande de estar com Jesus e no céu, na presença de Deus Todo-Poderoso. Que se eles tiverem alguma acusação ou algum impedimento, que eles possam renunciar e confessar e deixar, pois a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, a misericórdia cerca. Abençoar enquanto estão aqui. Se alguém estiver vendo esse vídeo, estiver doente, que ele seja curado e curada no nome de Jesus. Eu te peço, pois creio plenamente, hoje e sempre, no poder que é no nome e no sangue de Jesus, que é fiel
vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Sou o Bispo João Bosco da Missão A Deus Toda a Glória e chama a glória.